Bom dia, eu sou a Cândida Furtado, trabalho com terapias quânticas, terapia sistêmica e espiritual. Hoje nós estamos fazendo a nossa 8ª live desta série Luz no Sentir. E eu te recebo aqui com muita alegria, porque é importante esta abertura para o autoconhecimento. Quanto mais tu te conheces como tu funcionas e por que a origem disso tudo, mais tu podes ir te trabalhando para poder modificar isso e trazer para ti uma vida mais leve, mais feliz, com menos cobranças internas. Esta é a nossa proposta. Hoje nós vamos falar sobre o 5º traço a se formar, que é o traço rígido. Ele acontece mais ou menos entre os 3 anos e meio até os 5, 6 anos, dependendo da evolução da criança. E esse é um momento em que a criança começa a sair mais de casa, a prestar mais atenção nos amigos do papai, da mamãe, nas pessoas com quem ela convive, nos tios, nos avós. E ela vai percebendo que as pessoas andam aos pares, a avó e o vô, o tio, a tia, o pai e a mãe. E ela internamente acha que eu também tenho que encontrar o meu par, né? E a menina elege o papai para ser o seu pai, o seu par, e o menino elege a mamãe. E se os pais não dão uma atenção muito especial a isso, se as coisas acontecem de uma forma mais normal, mais leve, esta é uma fase que passa sem maiores perturbações. Mas às vezes há até já um pequeno distanciamento entre o pai e a mãe, há algum vazio num dos dois, e de repente o papai começa a dizer para a menininha que ela é a princesinha dele, e que ela é a queridinha, que ela é um amor, e dá muita atenção, e passeia isso e aquilo. A menininha começa a se sentir mesmo a princesinha do papai. Ela começa a achar que o papai é o par dela. E então ela quer empurrar a mamãe para longe. E com o menino acontece a mesma coisa. Com o menino acontece, ele é atraído pela mãe. E se a mãe está muito grudada nele, filhinho, como tu és querido, tu sim é que é o meu homenzinho querido, tu é meu príncipezinho. E vejam, vai se criando uma situação em que há uma proximidade bastante grande. E os pais muitas vezes nem percebem o que está acontecendo no íntimo da criança, que ela está realmente se julgando que este pai ou esta mãe são seu par. Mas ao mesmo tempo ela começa a perceber que o papai à noite vai deitar com a mamãe e ela fica sozinha, a mamãe está com o papai, que o papai vai trabalhar e ela fica em casa sozinha, que a mamãe tem outros amigos, outros interesses, então ela não é aquilo tudo. E isso vai trazendo para a criança um sentimento de traição, de ser excluído. Havia se formado um triângulo, o pai, a mãe e ela percebe que é a ponta fraca desse triângulo, porque ela é excluída. O papai e a mamãe permanecem juntos ali e ela é excluída. E isso traz para a criança uma grande dor. Essa dor a gente, olhando hoje, não consegue compreender a intensidade da dor, mas essas dores que nos marcam nesses primeiros anos de vida são muito profundas, são muito fortes. Então a criança sente essa dor da traição, a dor da exclusão.
E ela começa a olhar para si e compreender que ela não é tudo aquilo que ela imaginava. Ela vai se sentindo insegura. Ela percebe que ela tem que fazer alguma coisa para se melhorar, para ser mais. E aí começa a nascer os traços deste caráter, que são as maneiras que ela cria para fugir dessa dor, porque permanecer na dor da exclusão, na dor da traição, é muito forte, não dá para ficar ali. Então ela vai criando os traços da rigidez, fazendo o quê? Primeiro dá uma silenciada no seu emocional, vai se tornando mais racional, vai buscando a perfeição. A partir dali, tudo que ela fizer terá que ser perfeito. Menos que perfeito é impossível. Ela compreende que para nunca mais ser excluída, ela tem que ser a primeira em tudo. Então essa criança vai fazer o que for necessário para ser a primeira na sala de aula, para ser a primeira em competições desportivas. Ela começa a lutar de uma forma muito, muito forte, muito intensa, para trazer para si a perfeição. E isto é extremamente desgastante. Trazer a perfeição para nós que somos seres imperfeitos. Por mais que ela seja maravilhosa, ela nunca vai se achar tão maravilhosa. Né? As crianças que se desenvolvem com esse traço de caráter, normalmente são aquelas que têm o corpo mais bem feito dentro de uma estética de beleza que a gente considera. O rosto é perfeito, os olhos, a boca mais carnudinha, bem delineada, tem uma marquinha em volta. A cintura é fina, o bumbum arrebitado. Então, no homem, ele tem os músculos bem delineados, o peito é grande, as pernas são fortes. Porque vejam, neste momento a mielinização chegou ao final, lá na coluna sacra. E começa então a trazer sensações diferentes para os genitais. E começa a existir uma produção já de hormônios de acordo com o sexo da criança. E ela começa a sentir, opa, ela agora põe a mão no seu genital e sente um prazer que não sentia. Não é uma conotação sexual como nós vemos, mas ela começa a descobrir, opa, aqui tem um lugarzinho que é muito gostoso de pegar. E isso já vai então despertando esta atenção para os genitais e também vai fazendo com que o corpo vá se desenvolvendo de uma forma mais bonita. Vejam que agora ter um corpo perfeito e bonito é muito a intenção do rígido, porque o corpo é importante para ele também, tanto para o trabalho, para ser um corpo forte, para ele conquistar o que deseja, quanto para a sedução, para ser um corpo atraente. E normalmente as pessoas deste traço de caráter, têm um sex appeal muito forte, são sedutoras nem que não queiram. Alguns exploram esta sensualidade maior como forma de comunicação com o outro. Mas mesmo que ele não queira explorar isso, ele terá um carisma, uma maneira de olhar, de se comunicar, de falar, que realmente vai trazer mais conexão com o outro. Pessoas do traço rígido gostam de brilhar, de trazer para si o foco, porque elas acreditam que se todos estão olhando para ela e se ela estiver fazendo bem feito, se o que ela estiver fazendo for realmente bom, ela vai ser escolhida. E assim ela deixa de ter o risco da exclusão ou da traição. Com o fato da criança
ter amado, né? A criança que tem esse traço rígido, ter se sentido traída nesse seu primeiro amor, o menino com a mamãe e a menina com o papai, e observando os dois. Antes ela via apenas como um par, devagar ela vai compreendendo que existe o homem, que existe a mulher, que eles vão formando um casal, e ela, com o despertar da sua própria genitalidade, assim, da sexualidade, ela vai percebendo que o amor que ela tem que dar para a mamãe é só o amor do coração. O amor que a menininha dá para o papai é o amor do coração. E então começa a haver uma cisão na área da cintura, por isso até a cintura é bem mais marcada em quem tem o traço rígido, mesmo o homem tem uma delimitação na região da cintura, porque há um corte entre o coração e a sexualidade. É muito comum que pessoas com esse traço busquem sempre triangulações. Tem muita dificuldade em decidir. Então, triangular vai ser mais ou menos um recurso usado em várias áreas. Ele tem dificuldade de decidir qual a profissão que ele quer. Está sempre entre uma ou outra, porque se nessa aqui eu não der bem certo, nessa outra eu posso me sobressair. Como que assim um substituto já projetado. Se eu não me sair bem aqui, eu posso me sair bem lá. Então sempre vai formando esse triângulo. E também é comum que aconteça essa triangulação nas relações. No momento em que o homem começa a entregar o seu amor, ou a mulher a entregar o seu coração para o seu companheiro, a sua companheira, pode já sentir que a sexualidade vai diminuindo. Normalmente os casais que se atraem, né, quando se forma um traço de união com o traço rígido, a primeira energia forte que atrai os dois é sexual. A sexualidade é muito forte, muito intensa, muito boa, muito prazerosa. Mas se vai surgindo o sentimento, se vai tocando no coração, pode em muitos casos ir esfriando a sexualidade. Não é sempre que isso acontece, não é em todas as pessoas que têm esse traço, até porque nós temos esses traços, os 5, em quantidades diferentes cada um, e vamos reagir de formas diferentes. Mas é uma possibilidade grande dessa triangulação, o amor vai para minha mulher e a sexualidade vai para uma segunda pessoa. E há um respeito por ambas são importantes na vida dessa pessoa. E como o rígido procura sempre a perfeição, também no amor ele quer ser o mais perfeito possível, mas às vezes a visão dele é esta, de que tem que estar o amor de um lado e a sexualidade do outro, principalmente quando está na dor. Quando um rígido está na dor, isto é, quando ele passou por alguma situação até há pouco tempo em que ele se sentiu rejeitado, excluído, a rejeição normalmente é um sentimento lá do primeiro traço de caráter, do esquizoide, mas às vezes pega um pouco também, mesmo o abandono, pega um pouco o rígido, não em quantidades tão intensas como nos traços primeiros, mas ele sente junto com a traição este sentimento de que foi posto de lado, foi excluído. Normalmente o sentimento mais forte é o de ser excluído, mas ele pode também se sentir abandonado, pode se sentir rejeitado. E nas relações de amor vai se tornar muito ciumento, por causa da insegurança interior. A qualquer momento ele pode ser excluído. Então ele começa a divagar
e a criar cenas de ciúme, tanto a mulher como se ela for a rígida com o seu marido ou namorado, com o seu parceiro, o homem com a mulher, são relações em que começa a acontecer um ciúme doentio, que muitas vezes acaba com a relação, devido a esta insegurança que existe na pessoa do traço rígido. O rígido é o ponto final da evolução, então ele tem já todos os traços anteriores como base para sustentar agora a sua rigidez. Ele tem capacidade de expressão, ele tem força nos braços, tem força nas pernas, tem movimentação. E muitos vão se dedicar até pelo fator da competição aos esportes, tem toda a chance de serem campeões, eles buscam ser campeões. Um rígido não entra, mesmo numa brincadeira, num joguinho de cartas, ele não entra para perder. Ele está ali competindo. Ele quer vencer até aquele joguinho de cartas. Se ele não venceu, porque eu devia ter feito diferente naquele momento, ele fica lá questionando. Ele está sempre se cobrando de que forma ele poderia fazer melhor, para ser mais perfeito. Então é um desgaste energético imenso, porque ele não se permite relaxar. Até na brincadeira ele está competindo. E se não tem ninguém para competir, ele compete consigo mesmo. Para conseguir o melhor resultado. Hoje nadei 10 piscinas, amanhã pelo menos 11 ou 12. Todo dia tem que ser um pouco a mais que no dia anterior. E então, isso dificulta a possibilidade de desfrutar uma situação. Um rígido dificilmente se dá um tempo assim de puro ócio, de puro lazer. Agora não vou fazer nada, vou me deitar aqui e não vou fazer coisa nenhuma. Difícil demais para ele, porque ele tem sempre muitos objetivos, muitas coisas a conquistar, muitas coisas a superar, a vencer, a aprender. Uau, é super ágil, tem muita coisa na sua mente. Quer realizar muita coisa e também tem pouca conexão consigo. Vejam, o rígido está sempre buscando a aprovação de fora. O outro tem que dizer que ele é o melhor, que ele é o máximo. O outro tem que aprová-lo, tem que colocá-lo em primeiro lugar, pôr a medalha no seu peito. Então ele está sempre buscando agradar ao máximo ao outro. E muitas vezes perde demais a conexão consigo mesmo. Então aquilo de parar para descansar, para se dar um lazer, se não tiver nenhum ganho em patrocínio assim de opinião, de que o outro vai me achar bacana fazendo isso, de que olha, fulano está esquiando, fulano anda de jet ski, fulano tem uma lancha, tem um avião, tem não sei lá. Ele talvez, se isso não trouxer o brilho que ele espera, ele não se dedica a isso. Ele vai buscar sempre aquilo que vai trazer maior aprovação. Normalmente os rígidos, e à medida que vão curando as suas dores, essa dor da traição, do abandono, que vão aprendendo a olhar para dentro de si e responder às suas necessidades de descanso, de trazer uma autovalorização que lhe dê mais segurança, que faça ele se sentir melhor. Quanto mais no recurso ele vai chegando, mais ele vai conseguindo buscar este ser o primeiro, ser o campeão, ele não perde isso, mas com um grau menor de exigência e de cobrança sobre si mesmo. Vai aprendendo a se dar alguns momentos de lazer, embora ele sempre tenha essa dificuldade com o tempo. Parece que o tempo sempre falta para ele. Sempre falta tempo porque sempre são muitas as coisas que ele quer fazer.
ele é super ágil, é considerado o resolutor, é aquele que chega, lembra, o consolidador era lá o masoquista. Esse aqui é o que tem a maior capacidade de resolução. Ele pode ser um empresário excelente, onde ele não vai ser só como era o psicopata, aquele que lidera e os outros fazem, mas ele próprio vai fazer. Até porque o rígido tem muita dificuldade em delegar para o outro. Porque como ele tem a dor da traição, ele não confia muito nos outros. Aliás, tem-se que conquistar pela lealdade a confiança de um rígido, porque ele não confia. E então, como ele não confia, como que ele vai delegar a função para um outro que ele não sabe se vai fazer tão bem feito quanto ele faria, ou quanto seria o grau de exigência dele? Ele tem sempre um grau de exigência muito grande, um rigor muito grande consigo e também com os outros. Ele não aceita serviço mais ou menos. Ele não aceita que uma pessoa que trabalhe para ele faça qualquer coisa. Ele exige de si e do outro o melhor, o mais perfeito. Então, normalmente é uma pessoa muito ágil, ele é aquele que traz a resolução, é muito capaz, tem uma liderança nata com a autoridade, porque o que ele fala, ele não faz propaganda de si, dizendo coisas que ele não fez. Tudo que ele fala, realmente, ele faz, ele é. Ele se preparou e se prepara continuamente para ser aquilo que ele é, aquilo que ele vende para o outro como sendo ele mesmo. Aí, às vezes, encalha no quer tanto a perfeição, isso acontece com muitas pessoas do traço rígido, que não conseguem se deslanchar porque querem tanto a perfeição que eternamente procrastinam. Não conseguem sair do se preparar, nunca está bom o suficiente. Então começam a procrastinar. Quem sabe, ainda não sei o suficiente, tem que fazer mais um curso, tem que fazer mais um treinamento, mais um preparo, e não tem aquela coragem para se soltar, principalmente se este rígido estiver na dor. Então aí o que é necessário? Começar a olhar para dentro de si, ir trabalhando no sentido de eu vou relacionar claramente quais são as minhas habilidades, qual é o meu conhecimento, em que grau eu estou em tudo aquilo, e racionalmente eu vou olhando para aquilo e vou vendo o meu grau de valor. Eu vou olhar para os meus dons naturais e vou ver o valor que eles têm. Vou ver como essa composição que eu criei de mim me tornou realmente uma pessoa muito capaz. Que eu posso sair para a vida e posso conquistar o meu espaço com aquilo que eu tenho em mim. E começo a relaxar um pouco nessa exigência de um perfeccionismo inatingível. Então, porque eu vou me sentindo mais confiante, porque principalmente se eu já tenho uma parceria com alguém, pode ser um sócio, pode ser uma relação de amor, alguém que vai realmente me ajudando a ver os meus valores, a acreditar neles, a sentir que não é fundamental que eu seja o primeiro. Eu não estou correndo o risco nessa relação de ser traído, de ser posto para trás. Então, devagar vai se soltando. Quanto mais for curando essa dor da traição, for compreendendo que hoje em dia ele vai criando um ambiente de segurança com as pessoas com as quais ele se relaciona, e vai ele próprio, dentro de si, dando segurança para si, porque eu olho os meus valores e eu sei que eu estou bem. Eu olho tudo o que eu conheço, meus conhecimentos, minha habilidade, e sim, eu me valorizo.
E mesmo quando eu erro e quando eu não sou perfeita, dentro de mim eu acolho o erro. Eu aceito ter errado como fazendo parte do processo do aprendizado. Ai, começa a existir um espaço lá dentro para poder se soltar mais. Porque o rígido tem o corpo também sempre bastante exigido. Tem que ser forte, não pode levar moleza, tem que estar com bastante tensão em tudo. E quando ele vai alcançando esse espaço dentro de si de aceitação plena de quem ele é. Vejam, quando eu trago para dentro de mim o meu pai e a minha mãe interiores, a única filha desse pai e dessa mãe interiores, ou o único filho, sou eu. Então eu jamais serei excluído. Eu jamais serei posto para fora. Eu sou o eleito do meu coração, a eleita do meu coração. Então isso, quando eu consigo realmente exercer essa função materna e paterna dentro de mim, dando acolhimento pleno à minha criança, dando a ela a certeza das suas capacidades, do meu amor, da minha escolha por ela, eu começo como adulto a poder me sentir seguro, a diminuir as exigências. E então, quando eu sou um rígido no recurso, realmente saio para a vida com tudo para brilhar, tudo para brilhar. Qualquer coisa a que um rígido se dedique, se ele está no seu recurso, ele vai brilhar, porque ele tem todo o potencial para se dar bem. E além de tudo, tem aquele brilho natural sobre ele que já atrai a atenção das pessoas para ele. Uma dor que também é comum no traço do rígido é a dor da injustiça. Porque assim como o rígido pode sentir que ele foi traído, que ele foi excluído, ele também pode sentir que ele foi injustiçado. Por exemplo, num trabalho de equipe em que ele se esforçou ao máximo e de repente tem lá um outro que por algum motivo leva a fama que nem fez grandes coisas e ele se sente injustiçado. Se sente injustiçado no relacionamento com o pai, se era menininha que realmente trocou essa criança pela mamãe ou por outra pessoa, ou por outra situação, ou pelo próprio emprego, ou por um hobby. Quer dizer, dedicou o tempo que ele tinha para outra coisa ou atividade ou pessoa e não para mim. Aquilo já pode trazer um sentimento de eu estou sendo injustiçada no meu amor, que é tão grande e não recebo esse retorno. Também a criança, tanto o menino quanto a menina, podem se compadecer da dor de um dos pais que trabalha demais, que não é reconhecido, ou a mãe que sofre muito, que tem muitos problemas e o menino começa a querer, traz para ele aquela dor, vai sentindo injustiça naquele relacionamento. A menina também pode fazer este olhar de sentir a dor da injustiça pela própria mãe, e daí ela vai sair para o mundo com uma raiva muito grande dos homens. Vai sair brigando com os homens. Dor da injustiça pode ser também muito comum em pessoas que têm o traço rígido. E vão fazer com que a pessoa esteja, às vezes, envolvida em situações que nem são dela. Não teriam nada a ver com ela. Mas ela está lá brigando. Às vezes ela não olha para sua própria dor, porque ela não tem muita conexão com os seus sentimentos.
mas ela está lá brigando por uma injustiça cometida contra um terceiro. Então aquela dor da injustiça, a injustiça que ela está vendo acorda a dor da injustiça dentro dela, e muitas vezes ela nem percebe que está só dando uma resposta à sua própria dor. Eu espero que tu tenhas entendido como que esse traço se formou, como que ele se desenvolve. E também aqui ficou uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que agora estou me lembrando. Às vezes, a criança, vamos supor a menina ou o menino, mas vou dar um exemplo aqui da menina. O pai saiu de casa quando ela tinha seus 4, 5 anos, ou faleceu. Essa criança pode ter essa sua relação de estar apegada a este pai, mesmo pela dor ou pela raiva. Então não quer dizer que só o amor desperta o traço rígido. Às vezes, também a dor, a ausência, a morte fazem com que essa criança fique apegada a este pai, fique apegada a esta mãe. Então não é só o amor, também a dor pode criar esse traço de rigidez. E vejam, nas relações, quando um rígido casa, muitas vezes ele dá tanta atenção, vamos supor, o homem rígido casou, ele dá tanta atenção para sua mãe, ele está voltado para trás. Ainda o grande amor, o primeiro grande amor da vida dele é a mãe. E então está a mãe de um lado na relação e a mulher do outro. E ele às vezes atende muito mais às necessidades da mãe do que propriamente as necessidades da sua esposa, as necessidades da sua família. E aí também a mulher pode fazer isso. Ela está dando mais atenção para o seu pai, ela continua eternamente casada com o pai, e o marido vai sendo devagar posto para o lado. Ele é o imperfeito, ele tem os problemas, ele vai sendo excluído, e ela cada vez mais internamente está fixada no amor ao pai. Então trabalhar esses traços da rigidez, buscar a cura deste traço é muito importante. É muito importante para poder levar uma vida familiar mais feliz, mais leve, mais alegre, uma vida pessoal com mais possibilidades de prazer, de alegria e também com uma capacidade de ação que não tenha um grau de exigência tão grande. Eu agradeço pela tua presença e espero que tu tenhas podido compreender melhor como se formou esse traço e o que dele possa existir em ti. E comeces a te abrir para a possibilidade de trabalhar com isso para te tornares uma pessoa mais feliz, mais alegre, para si e para aqueles com quem convive. Um abraço, te vejo na terça-feira.